Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa no Mulher em Vida, nosso canal no YouTube. Você que não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative o sininho, mande sugestões, comentários. Muito importante a sua participação. Hoje um bate-papo diferente, incrível. Minha convidada é super especial. Ela canta, ela cozinha e a gente vai falar sobre um fenômeno que é o ASMR. Você já ouviu falar? Autonomous Sensory Meridian Response. Mas o que será isso? Antes de eu chamar minha convidada, eu quero que você preste atenção nesse vídeo. A série Inspira convida a uma nova forma de enxergar a cozinha, através da intuição. O programa é um convite inspirador que estimula a liberdade criativa e a experimentação. Ele constrói um espaço novo, não explorado na cozinha, te desperta a vivenciar a intimidade com os alimentos e te seduz a sentir na pele esse universo, através de percepções que envolvem todos os sentidos. A série quer inspirar as pessoas a mergulhar nesse mundo criativo e livre. Porque a gente não tá falando só de comida aqui, a gente tá falando de liberdade. Solte sua mente, vem voar. Que delícia! Entenderam alguma coisa? Então, ela já está aqui, minha convidada hoje, Júlia Guimarães. Tudo bom, Júlia? Tudo ótimo, oi gente, prazer estar aqui, adorei o convite. Que Muito delícia! legal. A gente estava vendo esse vídeo sensacional que leva a gente assim para o mundo de possibilidades. Eu queria que você explicasse um pouquinho da sua trajetória e o que tem a ver o ASMR na sua vida, assim. Bom, eu não sei se eu vou falar agora toda a minha trajetória ou se eu foco mais na série. São tantas coisas, né? Pois é, mas eu já lá no início eu falei que você canta, você cozinha. Quem é Júlia Guimarães? Um pouquinho só. Bom, eu cozinho já há um tempo, já tive algumas experiências diferentes com a comida, digamos assim. Já trabalhei em restaurante vegetariano, já fiz uma formação na escola de alimentação saudável, sou personal chefe. Mas o que eu sempre gostei na cozinha mesmo é essa coisa da criatividade e da cozinha mais intuitiva. Eu sempre tive questões, assim, dificuldade de seguir receitas, porque eu achava que aquilo não fazia muito sentido para mim, assim. Às vezes você não tem exatamente aquele ingrediente, né? E aí como usar a criatividade para não deixar de fazer, né, um prato que você está com vontade com as coisas que você tem na geladeira, ou criar a partir do que você tem, sem nem planejar assim necessariamente o que você vai fazer. Então, essa é a parte que mais me encanta em cozinhar. E fora isso, eu sou designer e cantora. E aí a gente acabou de assistir esse vídeo, que é um projeto novo seu, que é sobre o ASMR. Explica pra gente. Isso. O que tem a ver com a cozinha, Então, com a comida? o intuito dessa série é justamente chamar a atenção das pessoas para essa conexão que a gente pode ter com a cozinha, com o preparo dos alimentos, e chamar a atenção para essa sinestesia que é cozinhar, né? E como a gente pode
tirar de melhor disso, né? Então, quanto mais conectado a gente está com o que a gente está preparando, com os ingredientes, mais você vai deixando a criatividade fluir e vai inventando coisas com liberdade, né? Que é uma coisa que eu falo na série. E para mim, o ASMR é um recurso, assim. Na verdade, eu descobri durante a série que tinha esse nome do ASMR, né? Que eu não necessariamente sabia sobre esse conceito, sobre esse termo, mas eu já reparava assim o quanto os sons, os cheiros, as percepções, né, todos os sentidos estão envolvidos, né? E quando a gente se conecta com qualquer coisa que a gente vai fazer, né, não precisa ser na cozinha. Eu acho que você aguça a sua sensibilidade e a sua conexão com o que você está fazendo. É quase uma coisa meditativa, né? E o ASMR é isso, né? Esse prazer, esse prazer que você pode ter sobre os sons e todos os sentidos ali envolvidos. E aí pode atingir gente que já cozinha, que vai ver de uma outra forma, e gente que nunca entrou numa cozinha e que, ai, que vontade que deu de começar. Sim, com certeza. Porque eu acho que hoje em dia, assim, temos um olhar muito, muito grande, assim, né, para a gastronomia. Está na moda, né, comida e gastronomia. Mas eu acho que tem muito essa visão, né, da receita, que não tem nada de errado com isso, né? É só uma forma de... E é importante, às vezes, você se basear em alguma receita, sei lá, na receita clássica, digamos assim, para ter uma base. Muitas vezes eu quero preparar alguma coisa e eu dou uma olhada no que é o prato tradicional para me inspirar e vou fazer com as coisas que eu tenho, com as quantidades que eu tenho, porque eu não acredito muito nessa cozinha matemática, sabe? Eu acho que se você até às vezes muito segue exatamente o que está ali à risca, não necessariamente vai dar certo, porque aí às vezes, sei lá, o tempo vai influenciar no crescimento do bolo, não sei o quê. Então você tem que estar sempre atento, né? Observando os processos para ir mudando os caminhos, né? E ter essa liberdade de mudar os caminhos e ver as melhores soluções. E eu acho que isso também se aplica à nossa vida, né? Então, na verdade, eu comecei a entender isso pelas minhas experiências também na vida e comecei a aplicar isso para a cozinha também. Eu estava vendo uns vídeos teus, que aí a gente vai colocar aqui para vocês também, né? Que é o @cozinha.alecrim, no Instagram, que você tem que ver. Sim. E aí achei super interessante porque exatamente assim, ai, será que ela tem alguma receita para eu fazer agora? Porque eu adoro também umas coisinhas assim. E aí, justamente no vídeo que eu parei, ela fala: se você está procurando receita, não é aqui que vai encontrar. E aí, mas o que tu quer falar com isso? Assim, é desmistificar. Tem um pudim com chia que ela faz ali, a gente vê, já vai botando ali, consegue meio que copiar. Mas o que você falaria para as pessoas que têm as coisas em casa, tem medo porque não tem a medida certa? E como é que entra esse processo? A minha ideia no Instagram, no conteúdo que eu posto, muitas pessoas sempre veem, qual é a receita, não sei o quê, e eu tento transmitir é porque eu não estou escondendo em nenhum momento receita, porque realmente não tem. Assim, tem mais ou menos, tipo, a proporção é 2:1. Existe alguma lógica, mas eu vou vendo muito na hora, né? Então, quando eu vou gravar um vídeo, algum conteúdo, eu tento que seja muito visual, que você realmente entenda. Nossa, não, isso aqui ficou grosso, tem que botar mais um pouquinho de água. Porque eu acho muito importante as pessoas terem essa liberdade também, né? De não ser dependente de uma receita. Porque se você não tem a receita ali, então você não vai poder fazer. Entendeu? Aí, se você entende o processo, eu acredito nisso. Se você entende o processo, você tem autonomia para fazer em outras situações, com outras quantidades, e se sentir mais livre nesse sentido. Então, eu tento passar isso nos vídeos e na série, no episódio piloto,
eu também quis focar muito, né, a pessoa assistir. A minha intenção, espero que eu tenha conseguido atingir para quem está assistindo, é que a pessoa assista e entenda ali, mesmo sem saber as quantidades, porque na verdade não é tão importante ela saber exatamente o que eu estou colocando, se eu coloquei pimenta do reino ou páprica defumada. O que interessa é essa coisa, assim, de você criar, né? O que você vai querer colocar no seu. Então, e quais são as possibilidades, né? Porque tem vários caminhos para você preparar com o mesmo alimento. Para quem não assistiu, não estou revelando muito aqui para não ter graça, mas você enxergar todas as possibilidades que você pode fazer com aquilo, com aquele ingrediente principal, que é o personagem principal ali da série, no caso. E aí a gente está falando aqui de prazer, né? De ter amor por fazer aquilo. E aí tem a música, porque aí você canta. E aí onde que entra a música na cozinha, nessa hora de cozinhar? Então, eu amo cantar, assim, já há um tempinho, e aí eu comecei a cada vez mais unir a coisa da cozinha com a música. Não tem, assim, também uma regra para mim, mas, por exemplo, às vezes eu gosto muito de cozinhar ouvindo música, né? Ouvindo uma playlist específica. Às vezes eu gosto de cozinhar em silêncio, né? Que na verdade não é silêncio, tá ouvindo ali os sons da cozinha, que nem eu falo na série. E ultimamente eu tenho experimentado também, que eu até andei botando lá no meu Instagram, uns videozinhos preparando alguma coisa e cantando junto. Que aí depois a gente vai ouvir um pouquinho dessa voz. A gente tem uma pergunta que chegou aqui do nosso Instagram, Mulher e Vida. Qual sua maior fonte de inspiração na hora de cozinhar? Ixi, que pergunta difícil. Eu acho que depende do dia, assim. Não depende do dia, não. Já sei o que é a minha maior fonte de inspiração. É o prazer que eu tenho de depois sentir que eu cozinhei a coisa certa que eu precisava comer no dia. Não sei se você já experimentaram essa sensação. Às vezes eu tô assim, nossa, não sei o que eu vou cozinhar hoje. Não tem muita coisa, não tem muita opção. Aí abro a geladeira, dou uma olhada, de repente eu intuo ali uma solução para o meu almoço. E aí, enfim, vou pensando nos temperos na hora e tal. E quando aquilo tá pronto, eu começo a comer, é uma sensação de tipo, era isso que eu precisava comer hoje, sabe? É uma coisa, não sei, traduz assim, é como se aquela comida estivesse em harmonia com você, sabe? Uhum. E não é sempre que a gente tem, né, essa sensação. Ela é meio rara, assim, porque a gente tem que estar muito conectado. Mas essa é a minha maior inspiração, assim, quando eu sento para comer, falo, nossa, realmente isso que eu precisava, eu consigo. E aí você compõe também, né? As músicas até do projeto são suas. Eu ainda sou iniciante nas composições, escrevi muitas coisas, mas gravado mesmo, eu só tenho a música Inspira, que eu fiz justamente para a abertura da minha série, que se chama Inspira também. E aí ela fala justamente sobre essas coisas que eu acredito da liberdade na cozinha e de você criar. A gente tem uma pergunta que veio no nosso Instagram, Mulher e Vida. Quando você pensa em sucesso, que artista lhe vem à cabeça? O que essa pessoa tem que você admira? Olha, que pergunta difícil. Porque eu admiro muitas pessoas em setores diferentes, assim, que fazem coisas diferentes, né? Mas pensando na comida especificamente, hoje em dia, uma pessoa que me inspira é a Bela Gil. E aí, aonde que casa a música? Depende do estilo de comida que tu vai fazer? Que tipo de música que eu vou ouvir quando eu estou cozinhando? Exato. Ela entra de acordo com o que você vai cozinhar? Isso, eu sou muito eclética. Em geral, eu sou mais da música brasileira, mas eu tenho dias, assim. Então, hoje eu estou mais afim de ouvir, sei lá, um sambinha. Tem dias que eu estou mais querendo ouvir um jazz, assim, que eu gosto de cozinhar com jazz. Então, vai mudando conforme o meu humor do dia. E tem dias que eu não quero ouvir nada.
E eu queria voltar lá no ASMR, que pode funcionar para alguns e não para outros, assim? Isso que você quer passar, né? Da pessoa ter essas sensações, esses arrepios. Olha, eu acho assim, é uma experiência, né? E como qualquer experiência, você tem que estar aberto para sentir ali as sensações. Se você está muito ligado com isso, às vezes pode ser difícil realmente de você perceber, né? Ter essas sensações. Mas eu acho que não tem regra, assim, todo mundo pode sentir. É só tá com essa sensibilidade, estar aberto a experimentar. E o que que mudou em você, que já cozinhava, que já trabalhou em restaurante, depois que conheceu, depois que ficou sabendo do que é o ASMR? O que que mudou? Foi diferente? Eu acho que eu fiquei cada vez mais atenta depois que eu soube que existia um nome para isso, né? Eu fiquei cada vez mais atenta às percepções, à sinestesia que a cozinha tem, né? Então, quando você está preparando os cheiros, os barulhinhos da chaleira pitando, a faca cortando, eu fiquei mais atenta ainda a isso, depois que eu descobri, assim. E não é só na cozinha, não. O sozinho das coisas, quando você está mais sensível, assim, é muito gostoso você perceber, né? É um processo que eu acho que é meditativo, com a atenção aos sons e às percepções que tem em volta de você, né? E, Júlia, existe uma nova etapa para esse projeto? A gente viu o primeiro. Já está nascendo o segundo projeto do Inspira? Sim, esse foi o piloto, né? O piloto do projeto e espero que em breve saia outra edição. Estou aguardando patrocínios e apoiadores para a gente conseguir gravar segundo episódio. E aí, fora o projeto Inspira, existe também o projeto Rios de Janeiro. Conta um pouquinho para a gente o que que é. Sim, esse projeto é um projeto que eu fui para participar, vai ser lançado agora, na sexta-feira, dia 23 de abril. E é o lançamento de um disco com 12 canções inéditas de compositores do Rio e intérpretes também que foram convidados. No meu caso, sou intérprete. E foi um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc. E é isso. Dia 23 de abril, você pode ouvir. A música que eu gravei é O Rio Só Quer Te Abraçar. E além dela tem várias outras. E eu queria falar agora que você mencionou desse momento pandemia, que tudo ficou mais aguçado, né? Até essas percepções. O que que mudou para você na questão de cozinhar, na questão de compor, de cantar, esse momento tão difícil assim? Te inspirou? Mudou como pessoa? Com certeza. Eu acho que eu mudei muito durante a pandemia. Já estamos aí um bom tempinho vivendo ela. Já passei por várias fases diferentes. Uma coisa que mudou muito para mim no início da pandemia, em que eu passei uma boa temporada sozinha mesmo em casa, e eu não tocava absolutamente, não arranhava nenhum instrumento, nada. E aí eu me vi procurando coisas para me entreter, né? E eu canto já há um tempo, mas eu nunca consegui me acompanhar, né? E aí eu tinha um ukulele em casa parado e resolvi começar a tocar um pouquinho, me experimentar um pouquinho por dia. Botei isso foi bem no início da pandemia mesmo, há um ano atrás. E aí eu comecei a conseguir assim alguma coisa que eu não imaginava. E aí hoje em dia tem várias coisas que estão mais fáceis assim para mim, né? Você saber o tom que você canta a música, isso é básico, né? E para quem não toca nenhum instrumento, você fica super perdido e dependente, né, de outra pessoa. Então isso foi uma grande conquista para mim, se posso dizer assim, né, durante essa pandemia desafiadora. E fora isso, assim, para mim cantar, quem canta seus males espanta, né? Então para mim é um ritual assim de para me sentir bem e enfim,
me conectar comigo, né? E nesse mesmo, falando disso, né, de se sentir bem, de saúde também, então, durante todo esse processo, eu procurei estar bem conectada com o que eu estou comendo e comer bem, praticar exercício e cantar. A culinária também, né, está ainda em alta. Muita gente se descobriu na cozinha nesse momento, né, de ter tempo de ficar em casa e tal. Mas o que a gente vê, os relatos que a gente tem, é que as pessoas engordaram muito na pandemia. A alimentação, mesmo a pessoa fazendo, era uma alimentação mais pesada, mais gordurosa. A pessoa não sabe o que está comendo, só quer comer, beber e comer, né? E aí você teve o outro lado, assim, para você, como até para a gente dar dica, assim, para quem está vendo, como pensar mais leve na cozinha? Eu acho que às vezes a ação ruim está muito ligada também com a ansiedade, né? Então, muitas vezes a gente está querendo botar para dentro, digamos assim, né, para suprir aquela ansiedade que a gente está, aquele desconforto, aquela angústia, né, de não saber o que vai acontecer, isso tudo que a gente está vivendo. Então, talvez, né, de tentar trazer isso para a comida, se arranjar uma forma de estar mais tranquilo e equilibrado, né? Então, buscar alternativas. E aí, mim, praticar exercício físico é fundamental, assim. Eu passei a pandemia fazendo exercício em casa mesmo, com algumas sessões em momentos que a gente estava com menos restrição, fazendo exercício fora de casa. Mas eu acho que isso, por exemplo, é essencial para mim, para eu me sentir bem comigo. Eu preciso do exercício físico. Meditei também bastante, para me centrar, né? E aí depois tá tudo ligado, né? E quando você tá mais em equilíbrio, quando você vai comer, você não tá com aquele desespero, né? De se preencher para se acalmar, você tá tranquilo. Então, acho que automaticamente você tem menos essa necessidade de comer coisas pesadas mas assim, isso no ideal, né? Mas a gente é feito de altos e baixos, e aí a gente vai encontrando esse equilíbrio. E quando você cozinha, quando você vai para a cozinha, você está com fome ou não? Isso depende muito do dia, assim, né? Se a gente pudesse controlar, seria o ideal. Mas isso é uma coisa que comente, você está falando, porque quando a gente vai para a cozinha já com fome, a chance de você comer uma coisa não tão legal, né, e querer preparar rápido para poder comer qualquer coisa é muito maior, né? Então, o ideal é que a gente consiga minimamente se programar para conseguir um prato mais saudável, gostoso, enfim, um pouquinho pensado, né? Porque quando a gente vai ficar com fome, a gente fica naquele desespero de comer logo e acaba comendo às vezes. Júlia, você faz o personal chef também, né? Você vai na casa das pessoas, como é que é esse trabalho? Você canta também? Eu já vou te chamar sexta-feira à noite, assim. Olha, isso eu ainda não tinha pensado, hein? Cantar na... Olha! Então vem para São Paulo. Mas eu, antes da pandemia, fazia muito... Antes da pandemia, o personal chef era feito sempre na rua. Então, a gente combinava os pratos que iria fazer. Aí são 4 horas de personal. Vou na casa da pessoa, a gente cozinha juntos e tal. Mas depois, durante a pandemia, no início da pandemia, eu fiquei um pouco totalmente parada, mesmo estando de casa, e depois eu comecei a fazer personal na minha própria casa, o que eu acho que facilitou também para eu conseguir atingir mais pessoas pela praticidade de cozinhar na minha própria casa. Então, as pessoas me marcam comigo, né? E aí eu produzo tudo na minha casa e depois mando pronto para a pessoa. Isso é o personal, mas tem a consultoria. Na verdade, assim, eu falei que eu ia na casa das pessoas, não era a consultoria. Fui um pouco confusa. Tem o personal e a consultoria. A consultoria é quando a gente cozinha junto, eu e a pessoa, quando ela está querendo entrar no universo da cozinha e fazer as coisas junto comigo. E o personal sou eu que produzo tudo, é quando você está mais sem tempo e quer comer. E aí eu produzo tudo e mando para você. Voltando com cuidado, né? Obviamente, fazer a consultoria na casa de algumas pessoas. E também faço online. Júlia, para a gente encerrar, que delícia, eu queria, né? A gente quer ver você cantar. Não pode.
Não pode dizer que não. Vamos lá. Uma palhinha aqui para o Mulher e Vida. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja. Que lindo! Demais, demais. E assim a gente encerra. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Projeto lindo. Que iniciativa bacana. Obrigada Nossa, a eu você quero pelo assim, convite. gritar para todo mundo conhecer, para todo mundo ouvir, porque é muito legal, muito bom. Nesse momento, assim, que delícia. Muito obrigada. Ah, o prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Um beijo.